Olá, garagistas! Neste tutorial, mostraremos como você pode utilizar o Ethernet Shield com o Arduino e, como demonstração, montaremos o sistema onde teremos uma interface gráfica através de uma página HTML que estará armazenada dentro do Arduino. E através dessa página, conseguiremos controlar um circuito montado em protoboard, onde faremos 3 tipos de acionamentos e também iremos monitorar a temperatura ambiente desse sistema. Para mais informações, acesse nossa rede social pelo endereço www.labdegarage.com. Para adquirir algum de nossos produtos, acesse www.labdegarage.org/loja e não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube. Então, garagistas, temos aqui a montagem do nosso sistema. Nessa montagem temos o termistor NTC que nos dá a temperatura ambiente, o LED amarelo que quando acionado executa o efeito de blink, o LED vermelho que quando acionado executa o LED blink, o efeito de blink do LED, e o módulo relé que quando acionado acende a lâmpada. Ligados a ele temos um Arduino, o Ethernet Shield, e o Ethernet Shield está conectado à nossa rede através do cabo Ethernet. Então, para acessar o sistema aqui, o IP que a gente pré-determinou foi 192.168.1.2. Daqui dessa página HTML, desenvolvida em HTML, eu tenho acesso aos acionamentos do meu sistema. Então, quando eu aciono o primeiro botão, ele executa o LED amarelo blink, faz o efeito de blink no LED amarelo. O segundo botão, eu faço o efeito de fade no LED vermelho. E o terceiro botão, eu aciono a lâmpada. Repare que quando eu aciono e desaciono, eu altero esse código aqui, código atual, que eu tenho a todo momento o estado do meu sistema. Então daqui eu posso saber que o meu LED amarelo está sendo executado, então ele está executando o efeito de blink. Meu LED vermelho também está acionado, executando o efeito de fade. E o terceiro bit aqui me mostra que a lâmpada está apagada. O bit mais significativo representa que o meu sistema está demonstrando para mim aqui a temperatura ambiente. Se eu alterar esse primeiro bit, colocando ele em 0, não é mostrado a minha temperatura ambiente. E o código atual é mostrado em hexadecimal. Então é outro tipo de visualização que você pode fazer apenas alterando o bit mais significativo. Então, se você for no sketch do Arduino, por exemplo, e alterar esse bit, aqui do bit do variável code para 0, após fazer aí o upload, irá alterar então a visualização da minha página, tirando a display da temperatura ambiente, e também o código atual será mostrado em código hexadecimal. Após passar do sketch, então, quando eu abrir a minha página, aí temos então, como o último bit foi colocado em 0, foi retirado a amostragem aqui da temperatura ambiente do sistema, e o código atual é mostrado em código hexadecimal. Então vamos voltar aqui nosso bit mais significativo para 1, para que possamos ler a temperatura ambiente do sistema e também o código atual em código binário. Como vocês puderam ver, então temos os dois modos de visualização da página aqui do sistema. Desses dois modos eu posso tanto acionar aqui os botões, como executar o acesso à rede social pela imagem, pelo logo do laboratório de garagem. Quando o último bit, o bit mais significativo, estiver em 1, eu consigo visualizar o código atual em binário e a temperatura do meu sistema fica sendo mostrada no display. E quando tiver 0, não é mostrada a temperatura ambiente e o código atual é mostrado em hexadecimal. Então, se eu escritar aqui, por exemplo, o termistor com meus dedos, quando ele atualizar a página, a atualização é feita de 5 em 5 segundos. A temperatura do meu sistema também atualiza. Aí, ó, 34 graus Celsius,
quando eu retiro o meu dedo, então o termistor volta à temperatura ambiente, e ao ser atualizada aí a página, é também atualizado aí o display da temperatura do sistema. Então é isso, é um sistema bastante legal para você utilizar e aprender a como utilizar o Ethernet Shield. Tudo isso, todas as partes de passo a passo você encontra na nossa rede social. Aqui neste vídeo também eu explicarei um pouco mais sobre o funcionamento e sobre o Sketch, mas você pode na rede social encontrar os materiais que foram utilizados neste tutorial. A diferença entre o Ethernet Shield da City Studio e o Ethernet Shield da Arduino. Lembrando que com ambos você pode executar essa aplicação. Temos também, aqui falamos sobre a barra de pinos que foi colocada aí ao Ethernet Shield para que pudéssemos utilizar os jumpers e conectar na protoboard. Falamos sobre o funcionamento do sistema, explicando um pouco do código. Também disponibilizamos a montagem do módulo relé e a montagem do circuito na protoboard. E disponibilizamos também o link para você baixar o sketch que foi utilizado nessa demonstração. Lembrando, esse sketch será explicado mais para frente, mas aqui neste link você pode efetuar o download. Para acessar esse tutorial escrito, basta você clicar no link na descrição desse vídeo ou ir na busca aqui da nossa página mesmo e procurar por como utilizar o Ethernet Shield por Arduino aqui no canto superior direito. Então é isso, vamos seguir em frente então com o vídeo e agora explicarei um pouco mais sobre o funcionamento aqui do sistema. Então vamos em frente. Então, garagistas, como funciona o nosso sistema? Então, como vocês viram no vídeo, temos uma página HTML por onde fazemos o controle e uma placa de controle em um hardware montado em protoboard. Então, a partir de comandos enviados pelo acionamento dos botões da página, eu faço o seu respectivo acionamento, no caso aqui dos LEDs e do módulo relé. Então, assim que você acessar o IP do Ethernet Shield, a gente definiu aqui na nossa programação o IP 192.168.1.2, como foi visto, ele já abrirá toda a página HTML aí que vocês estão vendo. Então, um logo do laboratório de garagem e nele um link para a rede social, mostra também a temperatura do sistema, 3 botões, os 3 botões de acionamento, identificando o que faz cada botão no próprio nome do botão, e também o code atual, aí no caso dessa imagem está em binário. Então como funciona? Assim que o botão é pressionado, ele gera um redirecionamento, colocando então no browser o 192.168.1.2/0001. O segundo botão fará uma coisa semelhante, só que com código diferente. Então é 0010 o comando que ele envia. E a lâmpada também enviará a sequência de caracteres dela, que no caso é 0100. Feito isso, o Arduino receberá esse código que vocês estão vendo no browser em vermelho e tratará esse acionamento. Ele vai identificar que representa o primeiro botão, com isso acionando o LED, o LED amarelo, o LED blink para o primeiro botão. Fora isso, ele faz a mesma coisa para o botão LED vermelho fade e a lâmpada. E também de 5 em 5 segundos o nosso sistema fica dando um refresh na página, ou seja, ele fica atualizando esse sistema, essa aplicação, e ele fica redirecionando para a página inicial sempre. Então ele sempre volta de 5 em 5 segundos para a página, por IP, central aí de início, 192.168.1.2. Feito isso, quando ele vai para aquele IP, ele pega a temperatura através do termistor, que vocês estão vendo aí marcado em roxo. Pegando essa temperatura pelo Arduino, o Arduino envia, para, no nosso caso, atualizando a página HTML, e
apresenta aqui a temperatura que foi aferida. Então de 5 segundos, como foi falado e visto também no vídeo, ele fica dando esse refresh e atualizando a página. Conforme foi explicando o código, você vai ver com mais detalhes o que funciona aqui a parte do código, né? Onde alterar o nome dos botões, por exemplo, e o que fazer com cada acionamento dos botões. Então é isso. Vamos agora então para a parte da explicação do Sketch. Então vamos em frente. Então, garagistas, no início do programa definimos as configurações das bibliotecas e também as variáveis que serão utilizadas durante o programa. Então aqui definimos os pinos que serão utilizados para o Arduino, os pinos 5 para o LED amarelo, pino 6 para o LED vermelho e o pino 7 para o módulo relé, que fará o acionamento da lâmpada. Incluímos a biblioteca Termistor.h, que nos auxilia na leitura da temperatura a partir do termistor NTC. Incluímos as bibliotecas SPI.h e Ethernet.h. Instanciamos a biblioteca Termistor.h para utilizarmos os pinos analógicos A5 do Arduino para fazermos a leitura da temperatura. Configuramos o Ethernet Shield. Então definimos aqui o MAC, o IP que o Ethernet Shield se encontra, o gateway da rede e a máscara de subrede. Feitas essas configurações, ao executar aqui essa função Ethernet Server 80, eu pego esses dados que forneci e instancio a biblioteca Ethernet.h. Após isso, crio a variável code, que é a variável que fica sendo alterada conforme os botões são clicados na página HTML. Crio 3 variáveis aqui string. Então, se eu alterar aqui dentro o que está dentro dessa string, dessa variável A1 carga, por exemplo, se eu colocar motor no botão, na página HTML aparecerá motor. E a mesma coisa para os outros acionamentos, né, os outros botões. Então, nosso segundo botão aí chama LED vermelho fade e o terceiro lâmpada. A parte de on-off é tratada no corpo, né, da estrutura do HTML, que eu vou explicar mais para frente. Criamos 3 variáveis para armazenarmos o estado do botão. Criamos outras 2 variáveis para nos auxiliar no controle do blink no LED amarelo. Caso você queira alterar o valor do LED blink, né, o tempo que ele fica apagando e acendendo, basta alterar aqui esse valor da variável intervalo. Aqui definimos com 1000, então no caso aí 1000 milissegundos ou 1 segundo, então ele fica fazendo aquele efeito de blink de 1 segundo, né, apagando e acendendo. Então se você quiser alterar, deixar ele piscando mais rápido, você pode diminuir esse tempo, ou se quiser deixar o blink mais lento, né, um intervalo maior, basta aumentar. Então aqui você altera o tempo no LED blink. E abaixo criamos 2 variáveis que nos auxiliam no fade do LED vermelho. Então aqui no caso, na variável degrau fade, eu defino de quanto e quanto a intensidade e o brilho vão aumentar. Lembrando que esse valor é em PWM. Então o PWM vai de 0 a 255. O degrau do fade faz com que a intensidade e o brilho varie de 5 em 5 em PWM. Se você quiser que essa variação seja maior, né, por exemplo, ele vá de 20 ou 20 ou de 10 e 10 na escala de PWM, basta alterar esse valor no degrau fade, certo? Dentro do setup, configuramos os pinos 6, os 5, 6 e 7 como saída, aqui através das funções pinMode, e iniciamos então nossa comunicação com o Ethernet Shield. E após isso, ele sai do setup e irá começar aí a rodar o programa dentro do Void Loop. Então essa foi a explicação das configurações, né, que devem ser feitas tanto da biblioteca
como das variáveis. Lembrando que você deve alterar essas informações conforme serem aplicadas na sua rede. Tá? Então foi falado também do LED Blink e também do nome, né, no botão que vai estar escrito dentro do botão. Vamos agora para o próximo passo, onde explicamos a parte de como é feito o acionamento dos LEDs e do módulo relé. Então vamos em frente. Garagistas, continuando então a explicação do sketch da nossa demonstração em Ethernet Shield, falarei agora sobre a função acionamentos. Aqui no nosso sketch, era a primeira função a ser executada pelo void loop, assim que ele entra no void loop ou retorna, né, ao chegar no fim da função do void loop, e é onde a gente faz o tratamento do que fazer quando cada botão for acionado. Como foi falado anteriormente, temos aqui as variáveis booleanas, né? São a 1 estado, a 2 estados e a 3 estados. Uma variável dessa para cada botão. Então, se essa variável for verdadeira, eu executo a função if, né, na primeira condição. Se não, eu executo a função do else. Aqui, como foi falado, ela já começa em falso, né? Por quê? Para que nossos LEDs e nosso módulo relé já iniciem o programa desacionados ou apagados. Então, indo lá para a função acionamentos, é a função que está após o fechamento do loop, né? Só tem essa função aqui, que é a função acionamentos, e dentro dela eu faço o tratamento dos estados dos botões, quando eles são alterados. Então, se o primeiro botão tiver o estado verdadeiro, se for igual a true, né, já que é uma variável booleana, eu executo aqui então o LED blink do LED amarelo, tá? Então aqui eu usei milis para não ter que usar o delay, porque assim que o que acontecia quando o delay fosse jogado aqui, por exemplo, né, na execução, o meu programa ia alterar, né, no caso o estado do LED amarelo, e ia travar dentro desse delay de 500 milissegundos. Para que ele não trave e continue processando, eu usei a função milis, né, e dependendo do intervalo que eu colocar lá no início das configurações das variáveis, ele vai fazer o blink dependendo do intervalo. Então, aqui no início eu coloquei o intervalo igual a 1 segundo, né? Ou 1000 milissegundos, você tem que dar o valor 1000 milissegundos. Então, ele, dependendo desse valor, ele faz o blink, se ele for maior ou menor, ele vai variar aí, entre o aceso e o apagado, dependendo do valor de intervalo. Se não, né, se o A1 estado estiver em false, ou no caso o botão estiver em off, né, ele executa o else. Esse else, aqui no caso, eu só estou mandando apagar o LED amarelo. Se você quiser fazer algum outro tipo de tratamento, o que você poderia fazer, por exemplo, no estado on ele dá o LED blink e no estado off ele faz o fade. Tá? Essa é só uma opção que você pode alterar durante o programa. Para o A2 estado, então, eu faço o fade no LED vermelho, certo? Aqui eu travo utilizo o delay porque não tem problema, tá? Como é um delay só de 15 milissegundos, não vai impactar tanto nesse sistema que a gente criou aqui para o tutorial. E no else, né, se estiver estado off, o botão, ele apaga o LED vermelho. E para o último botão, no terceiro botão, se a 3 estado estiver em estado verdadeiro, né, se for igual a true, ele aciona
a lâmpada, se tiver false, ele apaga a lâmpada. Lembrando que todos eles começam em false, então aqui ó, o estado A3 ele começa apagado, o A2 também apagado e o A1 apagado, porque todos lá no início do programa definem como falso, mas você pode fazer as alterações que desejar. Então é isso, se você quiser alterar o que fazer com cada botão, na parte de controle do Arduino aí, você vem nessa função acionamentos, que eu deixei aqui disponibilizado, e altera o que você quer fazer para cada estado do botão, seja ele on ou off, para os 3 botões, né? Então é isso, vamos seguir em frente com a explicação do sketch. Agora falaremos sobre a página HTML, como é feita a estrutura para você conseguir modificar e alterar a página aí ao seu gosto. Então vamos em frente. Então, garagistas, continuando a explicação do código que foi utilizado em nosso tutorial, vamos falar agora sobre um pouco da página, da estrutura da página HTML que vocês viram, onde tem os botões, onde tem a display de sensor de temperatura e aquele resto, o code e o logo que vocês viram. Então, após ele executar a função acionamentos, ele irá voltar desta função, e continuará a rodar aqui o programa dentro do loop. Então, ele pega a temperatura ambiente pela essa função, que é uma função da biblioteca tmstore.h, verifica se tem alguém conectado, pela essa função Ethernet Client igual server variable. Se tiver alguém conectado, se a condição for verdadeira, ele cria a variável booleana QWERTY_blank e abaixo dela ele cria uma variável wallPage. Essa variável ela fica responsável por pegar todos aqueles 4 bits que cada botão envia. Então ele vai pegar através desse caractere C aqui todos os caracteres que entrarem e com esse wallPage.concat ele concatena, junta todos os caracteres que foram recebidos. Como a wallPage é uma string, ele vai montar todos os 4 bits que cada botão envia. Então, aqui por exemplo, o primeiro botão, se ele for igual a 0001, que é a condição do primeiro botão, ele inverte através dessa lógica XOR o primeiro bit e também inverte o valor da variável de estado aí que a gente utilizou, um estado. Então, igual o inverso dele, então ele inverte o valor desta variável e a mesma coisa para o segundo e o terceiro botão. Então ele vai receber os dados e armazenar em wallPage, a variável nessa string, e vai comparar com essas condições, se é o primeiro botão, se é o segundo e se é o terceiro. Feito isso, ele inverte o respectivo bit e também inverte o respectivo estado aí no sistema. Após isso, dentro desse if, que é se C for igual a barra N e QWERTY_blank foi igual a true, foi definido aqui em cima no código, ele vai montar a página HTML. Lembrando que para que você monte, consiga desenvolver a página HTML aí, utilizando o Arduino, é necessário que você tenha um conhecimento básico sobre como estruturar o HTML, um pouco de lógica de programação aí do caso da linguagem do HTML. Então aqui, como que funciona? No HTML você digita todo o código, certo? Da estrutura, só que para que você consiga jogar isso para a página, é necessário usar essa função client.println ou client.print, dependendo daí do que você quer fazer, ter essas duas opções. Então aqui eu inicio a página HTML utilizando o HTML entre maior ou menor. Então esse aqui é normal da nomenclatura no HTML. Depois imprimo aí o logo do laboratório de garagem e dentro dele o link para nossa rede social. Após isso, se o code, o bit mais significativo tiver setado, tiver em 1, ele mostra o display de temperatura.
Se não, né, se ele tiver em 0, se ele for igual a essa condição, ele não mostra o despejo de temperatura, como foi mostrado na demonstração. Feito isso, a impressão da temperatura ou não na página, ele cria o primeiro botão, o segundo botão e o terceiro botão. O primeiro botão, assim como o segundo e o terceiro, quando ele for pressionado, ele executará uma respectiva ação. Então, no caso aqui, a gente dá o client print, né, normal, para que você consiga jogar o código HTML para a página. E dentro dele eu defino aqui o código em HTML, tá, para que ele seja impresso lá. Lembrando, novamente, que você precisa ter um pouquinho de conhecimento para entender um pouco aqui no HTML. Mas o que nos interessa aqui, nessa parte da linha de código, é o que ele envia quando clicado. Então aqui, quando clicado, ele vai executar tudo isso, mas o interessante é esses 4 bits aqui. Então quando ele é clicado, ele envia isso daqui para o sistema, né? Então os 4 bits, novamente, 00, 01, ele envia e lá em cima, aqui quando ele é recebido, ele trata, certo? Então, tratando, ele vai verificar qual o estado que foi alterado, invertido. Então, caso todos os estados começam em false, como foi falado. Então, quando ele mandar a primeira vez, 0001, quando ele cair nessa condição, ele vai inverter o valor de code e vai alterar o valor a um estado. Então, como no caso ele vai para, como ele começa em off, ele vai para true. Estando em true, ele vai imprimir a string a um carga, que é aquela string onde eu dou um nome para o botão, que é o LED amarelo blink, e depois eu coloco escrevo on, né, após o nome do meu botão, e eu encerro aqui a escrita dentro do botão. Se não, se ele for falso, eu imprimo também o nome do botão pela string a um carga, o traço off e encerro também. Então, para a primeira condição, se um estado tiver a condição true, verdadeira, ele imprime on, se não, ele imprime off. Também a gente pinta, não sei se vocês perceberam, mas a gente muda a cor do botão. Então, nessa linha aqui que faz isso, então 00FF00 significa que é uma cor verde e FF0000 é a cor vermelha. Isso aqui é um pouco da linguagem HTML, tá? Então aqui nessa parte que a gente troca as cores, então é bem semelhante ao HTML tradicional. Basta você adicionar o client print antes para que ele jogue para a página. E a mesma coisa para o segundo botão e o terceiro botão. Aqui, por exemplo, o terceiro botão envia o 0100. Se você quiser enviar um outro caractere, 5, por exemplo, ele vai receber somente o 5. Aqui você deverá tratar o caractere, né? Então, se for igual a 5, ele vai alterar o valor do estado. E dentro da função acionamentos, como foi falado, ele fará o que o Arduino deverá fazer. Né? Ele vai dizer aqui dentro desse if qual será a ação do Arduino. Então é bem simples aqui a estrutura, tá? Bastante didático para que você entenda de uma maneira fácil como estão organizadas as coisas aqui. E após a escrita dos botões, por último, eu escrevo aqui o code atual, né? Aquele código que fica em binário on e hexa, dependendo do que foi definido lá no início do programa. Então eu imprimo no canto inferior da página, lembrando também estrutura HTML novamente. Então aqui eu defino o tamanho 7, e dentro desses ifs, se tiver setado o primeiro bit, lá em cima eu imprimo o código, né, a variável code em binário. Se não estiver setado, se estiver 0, eu coloco o código em hexadecimal. Feito todas essas impressões e estrutura da página HTML,
eu coloco aqui esse client print de refresh, então de 5 segundos ele fica dando um refresh na página. Para quê? Para que eu consiga de 5 segundos pegar a temperatura ambiente, como vocês viram na demonstração. Então de 5 segundos eu atualizo o valor da temperatura do meu sistema, no caso aí utilizando o thermistor NTC. Então ele dá o refresh indo para a página inicial, que é a página 192.168.1.2, sem nada após ele, sem nenhum bit nem nada, só a página inicial, que é o IP, né, no nosso Ethernet Shield aí na demonstração. Depois dessa configuração você pode, por exemplo, alterar aqui o tempo de refresh de 50 ou de 100. Isso aí fica a seu critério. Então é isso. Terminada aqui então a estrutura do HTML, imprimo aqui em client.println o /HTML entre sinal maior e menor e dou o break. Ele dá um delay de 3 segundos após fechar o if e o while, né, para que tenha tempo de atualizar os dados no navegador, e fecha a conexão. Fechando a condição, ele sai dessas condições e volta para o início do acionamento. Então, após ser clicado lá o botão, o que acontece? Ele atualiza a página. Se não clicar nenhum botão, ele tem o refresh, para que no caso foi configurado pelo padrão aí de 5 segundos, mas você pode alterar. E é assim que o nosso sistema trabalha, certo? Qualquer alteração que você queira fazer no sistema, foi explicado um pouco da página no código. Então é só vir aqui e fazer as alterações que você desejar. Espero que tenham gostado deste tutorial e até o próximo.